Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jardim Celestial Podcast. Hoje estamos com convidados muito especiais, a Fran e o Tafa, e estamos muito felizes por poder gravar mais uma vez. E hoje, o tema, não sei se vocês estão percebendo muito bem, olhem pra cá, sobre o que será. A gente vai pedir para ele se apresentar, eu acho, né, Lê? Por favor, mesmo. mostrem essas plaquetas. E quem adivinha o Aquelas tema de fotinhas hoje é missão. Só pra jogar um corte pra vocês. Então, pode se apresentar para nós? Primeiras damas, com certeza. Então, obrigada, meninas, né, pelo convite, né, por nós estarmos aqui hoje com vocês. Eu sou a Franciele. Eu cresci na igreja, minha mãe se batizou quando eu era criança, então eu participei da primária, das moças, seminário, instituto, fiz missão. Atualmente, meu chamado é um chamado de mãe, mas eu atuava até pouco tempo atrás como professora do seminário. Servi missão na Missão Brasil Campinas, a melhor. E ano que vem vão fazer 10 anos que eu retornei da missão. E passa rápido. Eu sou o Tafarel. Eu sou conselheiro do bispo atualmente. Tenho uma designação da estaca como sumo conselheiro. Responsável aí pela ala central agora, né, atualmente. Bom, e faz tempo que eu servi missão, gente. Mas eu tava pensando esses dias, faz 12 anos que eu voltei da missão. E aí, que aí a gente brinca, né? Gera uma certa tranqueza na gente, né? A gente é tranque mesmo da missão. Quando a gente tá na missão, a gente fica tranque de saudade de casa, né? Quando a gente sai da missão, a gente fica com saudade da missão. Assim, eu tenho bastante dificuldade que a gente passa na missão, mas assim, todas as experiências maravilhosas que a gente passa, por mais que a gente tente relembrar, só estando lá para saber como é que foi, o espírito que a gente sente lá é bem diferente, é outro universo. Sim. Que nem eu sempre brinco. Eu servi em Porto Alegre do Sul, né? A Fran serviu em Campinas. A missão, como é que você falou? É a melhor missão. A melhor. Porto Alegre do Sul é a missão verdadeira. Mas, por mais que seja Porto Alegre do Sul, o nome ali fala que a missão é pertinho, geograficamente falando, as regras e outro mundo. os limites que os missionários têm, parece que você está realmente, não importa onde você está. Você está isolado do mundo completamente. Isso pra mim era surreal. Eu estava perto da minha casa, inclusive no chamado ali, tem um mapa da missão ali já desenhado. E ali eu via, na época, a Vacaria fazia parte da estaca ainda. Sim. Então eu via Porto Alegre, que era a sede da missão. Aí eu via as outras áreas da minha missão e eu via a Vacaria bem em cima. Eu falei, nossa, Tô perto. tô na perto, estaca, mas o quase. sentimento de estar longe era muito grande também. E 2012 não tinha a tecnologia que tinha hoje, né? Sim. Hoje os missionários podem ver as mães toda segunda-feira, enfim, podem ligar, né? O presidente autoriza. Na época, Mas você se batizou hoje, era adolescente? eu já tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos. Bem na época mesmo. Batizou Batizou pra missão. pra missão. Eu batizei, eu fui pra missão com 21 anos. Né? Na época eu tinha que ter pelo menos um ano, né? Mas eu resolvi esperar mais um ano e meio, por aí 2. Fui com 21. É porque eu fiquei muito inseguro, né? Com o que eu sabia, como é que eu ia compartilhar. Embora eu tivesse a fé necessária para poder ir para a missão, eu sentia que eu não tinha conhecimento para fazer o serviço. E eu não tinha, eu tinha gente ao meu redor que me incentivava, sabe? Para falar, tá, você tem que ir, eu sei que eu tenho que ir. Mas atualmente eu não me sinto preparado. E o tempo passou, eu me preparei do jeito que deu, né? Também. 3 anos de igreja é muito pouco tempo para aprender as coisas, né? Nossa, é muito pouco. E uma coisa que me deu uma curiosidade quando eu tava pensando sobre o que a gente ia conversar hoje. Quando a gente tá no evangelho, a gente tem vontade de falar para as pessoas, de compartilhar e tudo mais. Mas para ir para missão tem que ser uma vontade muito maior. Como que foi assim para vocês esse momento de, não, eu vou para missão, é isso que eu preciso fazer? Quando eu fui batizado, não tinha uma pressão para eu ir para missão. Eu sabia que algum momento eu tinha que ir. Eu também não sabia a idade que era estipulado. Imagina, a gente sai de um universo completamente diferente, com atitudes e manias totalmente diferentes. Você se molda com o que você aprende com os missionários. Depois, os missionários ensinaram, tem os membros que ajudam você a saber os mandamentos, os restantes que a gente tem que aprender depois das lições dos missionários.
E eu nunca pensei, assim, que com 21 anos, eu nunca imaginei que com 21 anos eu estaria fazendo um serviço voluntário, 2 anos. 2 anos, inclusive, deixar tudo pra trás. Tudo bem que não tinha muita coisa, né? Mas o medo, sabe, a insegurança, de certa forma, toma conta da gente nesse momento de escolha, assim. Porque você vai parar a tua vida por 2 anos. Sim. Nesses 2 anos... Meia faculdade. Meia faculdade, exatamente. Ou, de repente, eu trabalhando para adquirir mais bens materiais, enfim. Mas, para mim, eu sempre me preparei, sempre fui incentivado para ir para a missão. Mas, gente, lá é outra realidade. Depois a gente pode até conversar quais foram as experiências que eu tive na minha primeira área. Sim. O choque de realidade, assim, do que eu imaginava para o que realmente foi muito... Não tinha mãe lá para te ajudar. Entendeu? Não tinha mãe, não tinha irmãos. É você por você, né? Um É rosto você e conhecido. seu companheiro, né? Ou sua companheira. Você Porque tem o apoio, mesmo- né? Você tem o apoio do presidente, mas não é Mesmo um que apoio sejam imediato. pessoas da igreja, não é as que você tá acostumado Não a é. ver ele por perto. E você, Fer, como foi aquele momento assim de, ai, que agora eu quero, eu vou. O que te motivou? Então, diferente dos meninos, né? Dos rapazes, que é um mandamento e para missão, para as moças não é um mandamento, né? Se elas têm o desejo, elas são convidadas a servir uma missão. E eu, desde criança, assim, eu sempre tive muito vontade de ser uma missionária. Eu lembro que na primária eu tinha uma plaquetinha uma vez escrito Futuro Missionário. E eu ia todos os domingos com aquela plaquetinha, até aquela plaquetinha ficar velha e eu não consegui mais usar. E eu gostava muito de me imaginar como uma missionária. Porque é um trabalho diferente. Servir o Senhor é uma maneira de mostrar que tudo aquilo, né, que Ele tem feito por nós é importante. E eu demorei um pouquinho mais para ir para a missão. Eu lembro que na época foi anunciado ali, quando o presidente anunciou que diminuiu a idade para as meninas e para a missão, eu pensei, opa, mas eu já passei da idade, então eu acho que agora tá na hora de ir para a missão, senão eu vou começar a ir com as crianças para a missão. Eu tava na minha terceira área já. E foi um sentimento, assim, que eu não sei explicar. Eu lembro que eu olhava para as pessoas na rua e eu sentia o desejo de compartilhar o evangelho com elas. E realmente foi o Espírito Santo e foi o Senhor que tocou em mim para que eu pudesse servir uma missão, que eu sabia que era importante para mim. Eu me formei na faculdade, no próximo ano eu fui para a missão. E para mim foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Não existe faculdade que se compare a uma missão. A missão ela é uma faculdade para a tua vida. E eu não me arrependo de ter ido para a missão, em nenhum momento, assim. Claro, como o Tá falou, tem as dificuldades, às vezes a gente está lá sozinho, com pessoas que a gente não conhece, né? Nós e o Senhor. Sim. Mas não tem nada mais gratificante do que poder estar servindo o Evangelho de Jesus Cristo e ensinar as pessoas sobre aquilo que nós sabemos que é verdadeiro. Então, para mim, foi uma experiência totalmente diferente da do Tafa, mas foi um sentimento realmente que veio do coração. E eu lembro que nessa época a gente não via muitas meninas indo pra missão. E na aula não tinha, de Não fato. tinha, você Não foi tinha. você, a Andressa, a a Roseli. Roseli, a Ana Paula. Aí eu lembro que começou uma Curitibanos tinha- movimentação. Não Curitibanos tinha esse tinha- incentivo. Curitibano tinha 2, se eu não me engano, em meia 12, 14 missionários, sabe? Sim. A ala do TAF era uma ala muito missionária. A minha ala era... O bispo mandava muito, o bispo incentivava demais os jovens. O bispo na época era o Marcos. O bispo Eu fui batizado com o bispo Carlos Dalpra, na época. Depois, um ano depois, o bispo Marcos foi chamado, que era o bispo Santos. Ali o bicho pegou. Ali era... Todo mundo. E ele super incentivava, assim, os meninos. Era como se eu aí estivesse na missão. passando um rodo, assim, nos meus jovens, sabe? Ó, Ele mandou já fez o chamado, não fez, o que tá faltando pra você? Ah, não sei, vem aqui. Lá no bispado, já começava a preencher os papéis e fazia meta e fazia noite familiar na casa dele e era muito... Foi um bispo missionário. Foi um bispo missionário mesmo. Assim, ó, é o que eu falo. Um dos motivos que eu fui pra missão foi porque eu fui bastante incentivado. Eu sei, gente, que é um mandamento, mas assim, mesmo sendo um mandamento, é uma coisa que ainda assusta o jovem. Sim. Porque são experiências que você não imagina o que vai acontecer. Uma única coisa que eu tinha fé é que eu ia estar protegido. Isso eu tinha certeza. Eu também. Tinha certeza. Então eu fui baseado nessa proteção, nessa fé, sabe? E claro, não tem currículo na igreja como a Fran tem, por exemplo, primária, moças, seminário, instituto. Você vai ver o currículo da Fran, é quase invejável, assim. Doutorado já. Não, Pós-doutorado. fez pós,
doutorado no Evangelho é incrível. Não, mas é brincadeira. Mas eu não tive. Então, se tudo que eu aprendi, eu agarro com muito valor, sabe? Sim. Tudo que eu aprendi, eu agarro com muito valor. Então, tipo, se eu aprendi o que é fé através do Evangelho de Jesus Cristo, eu agarro aquele conhecimento pra mim. Se eu aprendi o que é arrependimento, o que é expiação, que bom que eu aprendi o que é agora. Porque a gente, antes de entrar na igreja, a gente aprende do jeito como é Deus, como é Jesus Cristo, como é que se sacrificou na cruz. Superficial. Não tem profundidade, né, na história, nos princípios. Então, a gente acaba, eu sei que não é por mim, mas é isso. Tá bom, né? Exato. E depois que eu aprendi isso, como é que aconteceu a expiação de Jesus Cristo, a oportunidade que ele nos dá de ser batizados, com alguém que tem autoridade, sentir mais proximidade do próprio Salvador, do Espírito Santo também. Isso foi determinante nas palestras que eu participei. E quando eu fui batizado, foi eu, meu irmão e meu primo, né? Então, é uma coisa muito única. Eu não queria, né? Eu brinco com vocês. Algumas pessoas já sabem. Algumas pessoas já sabem que as sisters chegavam na porta e pulavam a janela. E não é uma coisa que eu me orgulho de falar hoje, né? Mas... É obra do Senhor, né? Pra o Senhor escreve certo de um meio jeito tortas. ou de outro, eu sei, né? Literalmente. Eu nunca imaginei que ia passar o que eu E passei. uma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês, eu nem tô olhando isso se não era, eu só tô seguindo os pensamentos. Mas a ideia é essa, né? Conversando depois agora. Mas quando vocês chegaram lá, qual foi, assim, um momento que vocês perceberam, agora tenho que ir trabalhar e esse é o evangelho que eu vou falar, não tô aqui pra conversar, fazer amizade, isso ocorre naturalmente. Mas Jesus Cristo, o Evangelho, espalhar isso tudo. Porque a gente tem uma ideia superficial aqui também. Eu vou ir lá, vai ser legal, vamos ler as Escrituras. Mas você chega lá e você vai abordar a pessoa para falar isso. Como que é esse choque? É complicado. Não, quando a gente se imagina indo para a missão, como vai ser com as pessoas... Mas quando a gente está lá na realidade, eu acredito que quando a gente passa pelo CTM, o CTM é um treinamento, né? A gente brinca, é o CLTM. É o CLTM. Claro, tem regras, toda hora você tem alguma coisa para fazer, você não fica livre. Não é um lugar onde você fica livre o tempo inteiro. Você está toda hora seguindo os horários, tendo aulas, tendo aprendizado, mas quando você chega na área mesmo, assim. Eu acho que pra mim o baque foi quando eu cheguei na área. Pra mim também, foi. E aí eu cheguei numa casa, assim, que não era minha casa, e eu levei um susto. Não era de conhecido. E não era de conhecida, a minha companheira eu não conhecia, e eu tinha que ensinar o evangelho para as pessoas. E não foi fácil a primeira vez que eu saí para ensinar o evangelho para as pessoas. Eu fiquei com medo, porque realmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E eu fiquei com medo e eu fiquei um pouco assustada a princípio e pensei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas... Dá uma crise existencial. Você fica, nossa, será que eu fiz a escolha certa de estar aqui na missão? Mas eu me lembrei de que muitos amigos meus que tinham servido missão me falaram, quando você chegar no campo, você vai ficar com medo. Mas esse medo vai passar com o tempo. Você vai ter vontade de voltar para casa, você vai se sentir incapaz de estar fazendo aquilo ali, mas confia no Senhor. Faça suas orações e continua lá, porque é a melhor decisão que você vai tomar na tua vida. Então, eu acho que o exemplo dos meus amigos que foram missionários me fez ficar firme lá. Porque por mais que eu tivesse saudade, porque a gente vai sentir saudade de casa, a gente vai sentir, mas o que é 1 ano e meio, 2 anos dessa saudade, com todo o tempo do mundo que a gente tem depois da nossa missão, para viver com a nossa família, com os nossos amigos, desfrutar daquilo que nós gostamos. Então, eu acho que o meu baque mesmo foi quando eu cheguei no campo, que eu me senti realmente incapaz, assim. E eu, diferente da aula do Tafa, que era uma aula muito missionária, a minha aula era uma das missionárias que estava indo assim... Aleatória mesmo. Aleatória. Eu cheguei no CTM, eu não sabia nem falar meu propósito missionário. Eu fiquei lá, o pessoal falando, Jesus Cristo. Diante disso, eu não posso reclamar. Eu fiquei com um pouco de vergonha, porque eu não sabia muitas coisas Não, de só para missão. registrar aqui, pessoal. Curitibanos treinavam muito bem. Eu cheguei lá sabendo isso, pelo menos que a minha E eu não sabia, gente. Eu sabia. pensei, gente, o que é isso? Acho que eu não me preparei realmente para vir para a missão. Mas eu sei que o Senhor ele tinha um propósito maior do que isso. Ele me preparou para estar na missão. Então, o desejo eu tinha. O importante é você ter o desejo. O restante, o Senhor acrescenta. Para mim foi completamente diferente. Eu já sabia que ia passar por casas que eram humildes, assim, por assim dizer, né? Sabia que ia estar num lugar que não era
minha casa. Eu sabia tudo isso, o tempo de viagem entre os locais, eu sabia, já imaginava que seria isso. Isso a gente imagina. O baque mesmo foi quando eu tive que fazer o primeiro dia de trabalho de processo. Aí foi onde eu senti, o que eu tô fazendo aqui? A mesma pergunta que a Fran fez, eu fiz também. Porque assim, ó, quando você aprende na teoria, é tudo muito bonito, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, nossa, se eu fizer isso aqui vai dar certo, se eu fizer isso aqui vai dar certo, o Senhor vai me abençoar, eu tenho certeza que eu colocar meu pé no campo missionário vai chover eleito e não foi o que aconteceu. E foi uma missão que estatisticamente não é assim tão exemplar quanto o Nordeste, o Norte, né? Ali a gente tinha que trabalhar mais a parte espiritual, mais a parte intelectual para poder trabalhar com as pessoas, sabe? E vou dizer assim, ó, o primeiro dia, mas a primeira semana assim foi uma crise para mim, assim, particularmente falando. Embora meu companheiro fosse muito incentivador no trabalho, ele era bastante trabalhador, inclusive, quando eu fazia os contatos na rua e as pessoas diziam não, cada não que eu recebia é como se fosse um tapa na minha cara. Entende? Vai se diminuindo. Aí você vai perdendo a confiança. Não é que você se diminui, você perde confiança. Será que é verdade? Não é possível. Se é verdade, por que ninguém aceita? Sabe? E aí vai chegando a noite, você não ensinou ninguém, você andou o dia inteiro, abrindo área. Todo mundo que serve missão sabe que abrir área não é uma coisa tão simples. Não tem um grupo de estudo, não tem membros que te ajudam você a encontrar novos pesquisadores. Então, você tem que estar se virando com suas próprias forças e as forças de Deus, né? Então, quando eu fazia os contatos, assim, as pessoas falavam, não, contato foi uma coisa que, nossa, o primeiro mês foi, o que eu tô fazendo aqui, gente? Uma pessoa não vai dizer sim. Ninguém vai dizer sim. E começa a bater o desespero, assim, se você não parar. E aí eu falei pro meu companheiro, eu não tô bem, não tô legal, isso aqui não tá sendo da forma que eu imaginei que seria. Meu companheiro parou, a gente fez um lanche lá, ele falou assim, vamos fazer oração? Eu falei, cara, não vai mudar muita coisa. A Fran sabe que eu tenho esse problema às vezes de, primeiro eu tenho que fazer, se não der certo, da forma como eu imagino que seja. Daí você pede. Aí, falou, Fran, não tá dando certo, vamos fazer oração? Tá, vamos, pior que vamos. E isso é uma coisa que eu tava falando, e o meu presidente de missão, ele falava muito, quando nada estiver dando certo, pega teu companheiro, vamos sentar aqui, vamos tomar um sorvete? Vamos tomar um guaraná? Ele fez exatamente isso comigo. Vamos respirar, vamos conversar. E isso é uma coisa que eu trago até hoje pra minha vida. Qualquer problema No que eu trabalho eu tenha, faço isso no agora, trabalho. depois que eu aprendi essa lição. É sério? Vamos conversar aqui? Vamos sentar? Você não tá bem? O que você quer falar? Então, assim, é algo que a missão, ela traz uma realidade pra tua vida também. Né? São exemplos que você pode arrastar pro resto da tua vida. Então, muitas vezes na missão eu tive que parar. Todo mundo acha que o missionário trabalha. E não é errado, às vezes, você parar. Você respirar, mudar de estratégia, ver qual que é o teu plano, quem que você quer ensinar, que família, né? Onde você quer ir, quem são os irmãos que podem te ajudar. Então, muitas vezes a gente precisa parar e dar aquela respirada na missão. As pessoas acham que a gente vai para a missão e é trabalho, e é 24 horas, mas existem momentos ali que você precisa parar, respirar, porque nem sempre tudo vai dar certo. Na maioria dos dias, a gente está acostumado aos missionários falarem as experiências espirituais e contarem os milagres que aconteceram na missão. E a gente fica muito vislumbrado quando a gente não é missionário com essas experiências. Nossa, mas comigo vai acontecer igual. E você chega lá e não acontece igual com Eles você. só façam um suco, né? O processo do suco não precisa. Pegar, tirar lá. Mas, claro, dos momentos que a gente tem ruins da missão, os momentos felizes compensam muito mais do que os momentos que a gente tem fracasso. Primeiro batismo. Foi sensacional. Foi sensacional. Aí passa aquele Foi coisa. sensacional. Nossa, batizei. Sabe? É como se fosse, eu não sei dizer, mas é como se fosse uma carga que você carrega enquanto você não batiza. Você carrega aquela carga. Eu vim aqui pra batizar, não batizei ninguém ainda. E aí quando sai o primeiro batismo, sabe? Parece que abre a porteira, sabe? Agora vai. Tira o fardo. E é sensacional o sentimento que você tem, assim, quando você consegue conduzir uma pessoa que você nunca viu na vida. Mas que você teve um contato na rua, ou bater porta, ou alguma referência a algum membro. A pessoa nunca viu você, não conhece, não sabe a história dela, e o tempo vai passando e você vai se identificando com a pessoa também. A amizade é uma consequência. Que é filho de Deus também. E aí você começa a sofrer as mesmas dores, começa a chorar junto com as coisas que ela está chorando ali, sabe? Começa a rir junto, começa a se desenvolver também como pessoa, como membro da igreja e como missionário também. Isso é sensacional. E só para concluir a primeira parte ali da experiência com meu companheiro, ele sentou comigo, fez uma oração. Ele falou, você quer fazer oração? Eu falei, eu não quero.
Agora eu não tô com um Revoltado, espírito, tá até revoltado. não tô com um espírito tão legal assim. Tudo legal. E aí eu preciso que você me ajude. Ele disse assim, então tá bom, vou fazer oração. Aí ele fez oração, me acalmou, comecei a ter mais confiança em mim mesmo. E aí ele falou assim, ó, esse tipo de sentimento todo missionário vai passar. Se você não tiver controle do espírito, você não pode jogar a carne e falar mais alto agora. Você veio de longe pra voltar. Uhum. Você imagina quantas pessoas vão sofrer se você desistir agora? Quantas Inclusive pessoas não você. vão conhecer o Evangelho? Aí isso me pegou um pouco também, né? Eu não podia deixar essas pessoas assim sofrerem o que eu tava sofrendo, sabe? Já eliminaram umas 3 perguntas aqui na minha lista, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, então. Esses foram alguns batismos que a Fran fez. Eu não sei se tem, tá lá no meu outro álbum. Com certeza tem vários, né? Eles têm um pequeno caderninho. Eles trouxeram pra gente ver hoje um pequeno caderno de recordações pra que vocês Pode ver que possam... o meu é um caderno. O café é uma pastinha. Pouca coisa, né? Bem levinho. Então aqui tem umas experiências, né? Que Ah, quando aqui, a ó. Fran fez 1 ano. Aqui uma bela experiência Essa do aqui, tapa, ó. Olha aqui, Ah, olha. né? Tá lá tirando Eu sangue. sei que vocês vão falar, Eldas não pode doar sangue. Mas vocês têm que saber o contexto, gente. Depende muito da missão, das regras da missão. Ah, esse rapaz aqui era um bruxo. A gente batizou um bruxo. E aí foi uma experiência bem legal. Esse aqui, esse aqui era um membro seco que a gente chamava, né? O irmão Irajá. Ele fazia 3 anos que frequentava a igreja. E ele nunca tinha sido batizado. Nossa. Não tinha aceito ainda. Não, ele já tinha o testemunho da igreja. Ele já tinha o testemunho que o evangelho era verdadeiro. Mas ele nunca teve a coragem necessária para dar o passo do batismo. Mas o batismo. Olha, Tem olhando coisa legal, né? A essas gente casou O eles também. casamento. Ó, aqui é vida no templo, Natal na ala. Esse foi uma conferência com o presidente. Esse é o meu presidente da missão. Inclusive, hoje ele é presidente do Sistema Educacional da Igreja no Brasil. Legal! Bom, Tem foto de reveria. Nossa, Tem bastante foto. Tem Eu muita gostava de revelar foto. Eu já, não, lá onde eu fiz missão, eu não encontrava muitos lugares para revelar foto, então eu tenho só algumas. Eu tenho bastante. Eu tenho um álbum inteiro lá. Eu não trouxe porque né, vai ficar muita coisa. Mas o dia que vocês tiverem a oportunidade de ir lá em casa, eu posso mostrar pra vocês. ali a gente faz um quadro rapidinho no Instagram, né? Só com as fotos dos missionários aqui pra nós. Quero mostrar pra vocês também a carta do chamado da Freur. Eu tenho certeza que o Tafa tem ali também. Olha só. Olha aqui que legal, Letícia. Olha que legal. Você foi chamada para Minha servir missão. como missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você servirá na Missão Brasil Campinas. Seu tempo de serviço deve ser de 18 meses. Nossa, muitas experiências, né? Eu não fui missionária, não tive a oportunidade de servir uma missão, mas sempre tive esse desejo. E foi através do podcast que eu encontrei a Letícia. A gente e tal. se sente um pouco missionária. Mas Tô todo pensando. mundo É um missionário. É, Uma plaqueta em seu coração. em seu coração. O meu tá gravado aqui. Eu gosto muito de pensar que hoje em dia eu sou uma membro missionária, porque eu gosto de falar do evangelho para as pessoas, né? Estou aqui, temos esse canal para falar para vocês. Mas agora eu tava ponderando, assim, até fui olhar nas minhas perguntas. Já teve alguma experiência que marcou, assim, que vocês levam para a vida de vocês hoje? Tipo, teve alguma experiência que você sofreu ou que teve na missão, uma parte boa, assim? Tipo, a parte boa, lógico, né? Que teve várias. Sim, mas que você leva de uma assim pra hoje? Teve uma experiência que a gente estava ensinando uma família inteira. Nossa, o desafio da missão sempre foi tentar ensinar o sacerdócio. O sacerdócio era um pouco... Eu falo assim, ó, sempre digo, depois da missão eu aprendi muita coisa referente às mulheres. As mulheres são muito mais sensíveis aos espíritos. Homens, não se ofendam, mas as mulheres são muito mais sensíveis ao espírito. Então, se a gente consegue sentir o espírito em nossa casa, muito se deve à obediência delas. Eu falo por experiência própria. Lá em casa, a Fran lembra primeiro do Senhor do que eu. Isso não é uma coisa que eu falo com vergonha, é uma coisa que eu falo com gratidão, porque ainda bem que eu tenho alguém na minha casa que lembra primeiro do Senhor do que qualquer outra coisa, sabe? Qualquer coisa que dê errado ou que não está de acordo com os planejamentos que a gente faz, a Fran primeiro fala assim, vamos fazer uma oração que vai dar certo. Ela sempre faz isso e eu sou muito grato por isso. A gente estava ensinando uma família e o homem não queria ser ensinado, não queria se vincular à igreja no batismo. E ele falou assim, eu não quero.
Mas se a Patrícia, que era a esposa, e os meus filhos quiserem, eles podem. Então a gente já tinha o aval do chefe da casa. Ok. A gente ensinando. Nossa, amizade incrível, assim. Foi até uma referência de uma membro. Ela falou assim, eu não tenho ninguém, mas eu tenho minha vizinha que ela precisa de uma palestra, pelo menos, que vocês consigam. E aí a gente marcou o batismo dela na primeira palestra. E dos filhos também. Quando a gente retornou pro membro que tinha na referência, a gente tem batismo marcado pra tal dia. Sério? E eu pensei assim, não entendi porque que ela falou tanto. Ela que indicou? Como Ela que assim? indicou, eu fiquei assim, você não indicou pra gente? Eu achei que, né? Que Aí eu eu tinha assim, falado. mas eu não imaginava que ela ia aceitar o batismo assim na primeira visita. Eu falei, aí, tá vendo? Os milagres acontecem, enfim. Aí, beleza, a gente ensinando. E nesse tempo também, a gente estava ensinando essa família. E a gente começou a ensinar o Irajá para o batismo. Ele já sabia todas as palestras, sabia de cor tudo. A gente começou a ensinar ele porque as sisters na outra área entraram em contato com a mãe dele. E aí começaram a dar palestra na mãe dele. Uau. E ele não sabia. Aí quando a gente foi fazer a entrevista batismal dela, porque eu era do distrito lá, eu fui fazer a entrevista batismal dela para poder passar para a entrevista. E não vou dizer que isso foi coincidência, porque o Senhor planeja todos os caminhos, né? E quando eu estava fazendo prestes a fazer a entrevista batismal, ele chegou na casa dela. Vocês estão aqui? Eu falei, sim. Eu falei assim, tá, mas o que você está fazendo aqui? Eu não sabia que eles, né? Minha mãe. Eu falei, sério? Olha aí, Irajá, um sinal pra você. Falei assim, né? Joguei no ar e saí correndo. Aí ele falou assim, ô mãe, você vai batizar? Ele falou assim, inclusive tá aqui eu tenho um registro aqui, né? Ela falou assim, eu vou e você também deveria. E aí, esse membro aqui, ele fazia 3 anos que não queria o batismo. E aí ele falou... Esse aqui, pessoal. E aí Pesquisador, né? eu chamava de membro seco, né? Só faltava jogar na água. E ele falou que... E ele aceitou, então. Só que nessa semana aconteceu muita coisa comigo e com meu companheiro. A gente não tava conseguindo ter sucesso em nada. Imagina, a gente... Como lá é muito frio, as pessoas também têm o costume de se recolher nas casas, né? Então, o inverno chegou, a gente tentava fazer contato com a galera não queria, ninguém queria. E aí, a gente teve essa dificuldade. Quando a gente ensinou a mãe dela, quando a gente foi fazer entrevista com a mãe dela, a gente começou também a ensinar ele. E a gente marcou o batismo dele também. E marcou o batismo daquela família também. Então, a gente tinha ali, e marcou o batismo de mais um menino lá, o Gabriel. Então, a gente tinha 6 batismos marcados para o sábado ali, 2 semanas depois. E aí, a gente é animado, imagina, a gente tava trabalhando pra caramba pra fazer as famílias batizarem. E sabe quando, não sei, mas a nossa experiência como missionário é assim, quando a pessoa diz sim, a tua prioridade é aquilo ali. Você tem que trabalhar. Uma coisa que eu aprendi antes da missão, inclusive, com um membro de Curitibanos, ele falou assim, vocês têm que ir na casa das pessoas todos os dias. Porque se você não for na casa das pessoas todos os dias, pode ter certeza que Satanás irá, tá? Então a gente nunca deixou de um dia. A gente marcava compromisso, tal hora a gente não ficava muito tempo, mas a gente ficava assim, 2h40, a gente vai passar aqui, ver como é que vocês estão, 20 minutinhos, acabou, a gente ia trabalhar. Dava só aquela relembrada, marcava compromisso numa noite familiar, uma coisa assim, mas é nesse jeito, né? E aí eles aceitaram, tranquilo, eu fiquei feliz, meu companheiro ficou feliz, nossa, a gente tava radiante de alegria na aula, a gente tava assim, nossa, só sorrisos. Nós estamos fazendo as coisas certas, entendeu? A gente tá cumprindo os mandamentos, as regras, a gente foi obediente às regras inteiras ali e tudo mais. E chegou o dia do batismo, e a família não foi batizada. Eu acho que eu nunca falei isso pra Fred também, eu nunca senti tanto... Eu não sei como é que eu vou colocar essa palavra, mas eu nunca me senti tão frustrado na vida. Impotente também, né? Tão frustrado. Porque eu sabia o impacto que o batismo ia causar na vida dessa família, sabe? Eu sabia o quanto eles iam ser felizes na igreja. Eu sabia o quanto eles iam proporcionar felicidade para outras pessoas. E nesse momento que eu fiquei frustrado, no banheiro sozinho comecei a chorar lá, sabe? Eu não quis mostrar pro meu companheiro que eu tava nesse nível, sabe? Arrasado, fiquei arrasado, sabe? E aí depois ela ligou pra gente e falou assim, Andres, eu não vou batizar porque meu marido não não deixou na última hora. E eu também não quero me indispor no meu casamento. E eu falei, não, a gente super entende, não tem problema, a gente pode remarcar. Minha intenção era remarcar. Aí ele tomou o telefone na mão dela e falou, não tem nada que remarcar. Se vocês quiserem vir com um amigo, a gente vai aceitar. Agora, batismo não vai ter. E aí, isso pra mim foi um choque.
Eu tava radiante, feliz ao mesmo tempo por ter batizado o Irajá e a mãe dele, e o Gabriel, mas ao mesmo tempo me gerou uma frustração tão grande, porque aquela família poderia hoje estar tão feliz. A gente ensinou eles no templo, Nossa. entende? A gente ensinou eles no templo, ela sentiu o que é a igreja, ela e os filhos, né? E aí, o meu companheiro depois quis me consolar, né? Elder, não fique triste. Hoje ela não pode não saber do evangelho, mas no futuro ela saberá. Aí na minha cabeça estava assim, no futuro ela vai saber com certeza. Mas não era o tanto de coisa que ela vai perder até lá. Verdade. Entende? Perdendo mesmo. Isso foi uma coisa muito, muito particular, assim. Eu nunca chorei por ter perdido o batismo. Nunca chorei. Sabe, aquele dia eu chorei. Aquele dia eu chorei. Eu nunca chorei, porque assim, eu penso assim, beleza, não é o momento. Fiz o que eu tinha que fazer. Não é o momento. Agora é com Fiz minha eles. parte, né? E eles tiveram a oportunidade de escolher. Mas do jeito que foi, do nada, assim, aquilo me machucou um pouquinho, sabe? E aí, mas ao mesmo tempo, a ferida cicatrizou logo que eu batizei o Irajá, a mãe dele e o Gabriel. Aí fiquei assim, aí ó, tá tudo certo. E você, Surana? Eu tive uma experiência parecida com a do Tafa. Eu estava numa área em Campinas e eu sempre passava na frente de uma casa e lá as casas são muito fechadas, com muros, assim, até por proteção. Eu sempre passava na frente daquela casa, ela tinha algumas plantas, assim, no muro, assim, era uma casa bem verdinha. E eu sempre tinha muito desejo de bater lá, mas como eu achava uma casa muito fechada, eu ficava um pouco de receio de bater naquela casa. Mas um dia, quando nada deu certo, eu olhei para minha companheira e falei assim, a gente vai bater nessa casa hoje. Eu tô com desejo de bater nessa casa. Já faz dias eu quero bater aqui. E eu bati na porta e uma senhora atendeu, uma mulher com 2 filhos, ela era casada. E ela nos recebeu, e era um sábado, e eu lembro que nós convidamos ela para ir na igreja no domingo, e falamos que nós íamos passar lá, né, com uma carona para levar ela para a igreja. Só que quando nós estávamos indo, ela já estava vindo com as 2 crianças a pé para a igreja. Que legal. E ela recebeu as mensagens, nós ensinamos ela no templo, né? A vantagem de você fazer uma missão onde tem um templo é que você consegue levar as pessoas até o templo. E isso é maravilhoso, né? Mostrar o que tem além do evangelho, né? E eu lembro que ela foi ensinada, nós marcamos o batismo, mas nós nunca conseguimos ensinar o esposo dela porque ele não sentia desejo, a gente chegava lá, ele saía de casa. E para que uma mulher possa ser batizada, ela precisa que o marido também concorde, né, que ela seja batizada. E a gente tinha marcado o batismo dela, e um dia antes do batismo nós fomos lá, como o Tafa falou, né? Nós estávamos lá, ver se estava tudo bem. E aí ela falou, sisters, eu não vou batizar amanhã, porque meu marido não quer que eu me batize, e aquilo ali frustrou a gente, né? Deixou a gente muito triste. Eu lembro que minha companheira, a gente voltou chorando para casa. A gente ligou pro nosso líder de distrito, ele falou, sisters, não chorem, né? Um dia, quem sabe, ela se batiza na igreja. E eu falei pra sister, vamos colocar o nome dela aqui no livro diário. Para quem não sabe, os missionários têm um livro diário, onde nós fazemos registros de todas as pessoas que nós ensinamos, colocamos o endereço que nós ensinamos, como a pessoa é. É um diário, né? Como se fosse um diário. Né? Hoje em dia eu acho que eles fazem tudo online, mas era um livro mesmo que a gente tinha da missão. E a gente registrou tudo sobre ela e eu coloquei assim, vão na casa dela, voltem lá um dia. E um ano depois eu fui para a missão, retornei da missão, né? Um ano depois eu voltei lá para ir num selamento de um casal que eu havia ensinado, eles se batizaram. E eu encontrei com os missionários que estavam lá ainda, terminando suas missões. E aí o missionário chegou pra mim e falou, sister, você lembra da irmã fulana de tal? Deu, irmã fulana de tal? Que ano que você tá? Eu tô na aula tal. Deu, peraí. Irmã, tá, fala sobre ela pra mim. Então, vocês escreveram no livro diário sobre ela. A gente foi lá, ensinamos ela. O marido dela deixou ela se batizar. E ela foi ensinada, ela se batizou e agora ela está se preparando para vir ao templo. E eu não acreditei, assim, sabe? Eu falei, gente, às vezes, claro, não vai acontecer com a gente aquele momento. Mas a pessoa, ela vai receber o evangelho de alguma maneira, se aquele ali for o desejo dela, do coração dela. A semente foi plantada. E a sementinha está sendo plantada, né? Uma coisa que eu aprendi na missão, a gente não consegue... a gente consegue cortar uma maçã e contar quantas sementes tem dentro da maçã. Isso. Mas a gente não consegue, daquela sementinha que você planta, você não sabe quantas maçãs vão nascer daquela árvore. Então,
realmente ser missionário é isso. Às vezes você planta, mas você não colhe naquele momento. Mas você está plantando para o Senhor. E o Senhor, Ele conhece aquelas pessoas em específico, assim. E uma coisa que eu aprendi na missão é você ser específico com o Senhor. Às vezes na nossa vida nós pedimos as coisas para o Senhor, mas nós não somos específicos. E eu lembro que na missão eu era muito específica. Uma vez a gente estava numa área também onde nós não conseguimos ensinar as pessoas, né? Tava chovendo. E aí eu lembro que eu cheguei para minha companheira e falei assim, Cícera, a gente tem que ser específico. O que a gente quer encontrar hoje? De fato. Eu quero encontrar uma família. Ela falou pra mim, uma família, tá. Uma família como que é? Uma mãe, um pai, um filho. Uma mãe, um pai e um filho, tá. Onde você quer encontrar essa família? Eu quero encontrar essa família lá na praça. Lá na praça. Que horas você quer encontrar essa família? Às 5 horas da tarde. Às 5 horas nós vamos encontrar essa família. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos ser específicos. E às 5 horas nós vamos estar lá no parque e nós vamos encontrar essa família. Inclusive, nós colocamos até a roupa que a família tá, assim, sabe? Roupa branca e tal. Ok, a gente foi, a gente se preparou. Enquanto a gente ia no caminho, passavam os skatistas, quase derrubaram a gente. Parece assim que é Satanás tentando impedir a gente de fazer. Mas nós somos muito específicas com o Senhor. E nós oramos. E quando nós chegamos no parque, às 5 horas da tarde, a gente ficou, cadê a família? E nisso estacionou um carro. Desceu um homem, do outro lado desceu uma mulher, e ele foi até o banco de trás e ele pegou uma criança. E aí eu falei, tá lá nossa família. Chegaram. Eles chegaram no parque, vamos lá falar com eles. A gente foi super empolgada, né? Eles até ficaram um pouco assustados. A gente foi, tudo bem, nós somos missionárias, nós falamos do evangelho para eles. Claro, naquele momento, eles ficaram... vocês podem ir na nossa casa um dia. Assim, hoje a gente não quer receber vocês, mas a gente mora lá no bairro tal. Quem sabe um dia, né, a gente se encontre. Aí a minha companheira, nossa, Cícera, mas a gente foi tão específico. Por que a gente não conseguiu ensinar eles? Daí eu pensei, porque a gente não pediu para ensinar eles. A gente queria encontrar, mas a gente não pediu. Mas a semente a gente plantou. Um dia eles vão ser encontrados, porque eles encontraram com as missionárias, que eles nem sabem que orar especificamente por eles. E o Senhor, Ele é assim. Se a gente é específico com Ele, é uma coisa que eu uso hoje para minha vida. É ser específico com o Senhor. Eu lembro que quando eu fui no emprego que eu estou atualmente, né, e como a gente traz a missão para a nossa vida, e como a missão é uma escola para a gente, para a nossa vida, eu lembro que eu orei ao Senhor bem específico, pedindo para Ele um emprego, que eu queria ficar fixa nesse emprego e que eu queria crescer nesse emprego. O Senhor foi lá e me arrumou um emprego que eu tinha que ficar 3 meses só. E eu pensei, nossa, Senhor, mas só 3 meses? Mas ok, foi o que apareceu. No dia que eu orei, foi o que apareceu. E desses 3 meses eu tô lá há 8 anos. Então, quando a gente é específico com o Senhor, por mais que... Eu falo para os jovens, por mais que eles tenham medo de ir para a missão, por mais que eles tenham receio de não saber o que vai acontecer, como vai ser a minha vida depois, como é que eu vou deixar a minha vida hoje, minha faculdade, meus amigos, as pessoas que eu tenho aqui ao redor de mim, minha família. Não pensem nisso. Pensem no futuro de vocês. A gente tem que parar de ser imediatista e querer plantar, né? E já colher. Mas... na maioria das vezes, a colheita vai vir muito depois. Ou você trabalha na missão, planta a semente e vive o suficiente para colher a semente. Isso mesmo. Porque eu não fui missionário que plantava semente. Eu nunca plantei semente, até gostaria. Mas eu sempre colhi todas as sementes que eu plantava. Então tem as duas versões, né? A versão Fran, plantadora. Eu acho que também foi bem importante, inclusive, na vida dessas pessoas. E tem a versão Tafa, que plantava e vamos colher aqui mesmo. Entende? Então, eu só quero, assim, deixar registrado o meu testemunho da missão, sabe? E eu sei que tem pessoas que serviram missão ao teu redor, conta muito. Porque para não incentivar um jovem para a missão já tem muita coisa. Sim. A gente, como membro da igreja, não pode ser mais uma dessas coisas. A gente tem que ser justamente ao contrário. A missão, ela vai moldar. Ela vai moldar o jovem. Eu fui para a missão com 21 anos, embora os meus companheiros tivessem 18 anos, porque 19 anos na época. Aí depois mudou a regra para 18, né? Ali eu peguei companheiro que foi sacerdote e um mês atrás já era elder, entendeu? E eu já tinha 1 ano e meio de missão. Eu falei, nossa, tua mãe sabe que você está aqui? Brincando, obviamente, né? Mas eu falo para os jovens e para as meninas também que desejam servir missão. Sirvam. Né? Se tiver que orar ao Senhor perguntando, pode fazer, não tem problema nenhum. Não tem medo. Mas eu sei que lá no teu coração você já vai saber a resposta. E não tem problema ir pra missão e voltar, né? Não é feio, né? Não existe. Para o Senhor tudo é válido.
Porque ele olha pro teu coração e o sentimento que você tem. Não importa o que as outras pessoas pensam sobre você. O importante é o teu sentimento e o Pai Celestial, ele te conhece. Ele sabe quem é você. Né? Ele sabe das tuas intenções. Se as tuas intenções são boas e só o Senhor sabe, aquilo que eu falo. Muitas vezes as pessoas não estão olhando, mas o Senhor viu. O Senhor sabe, o Senhor te conhece e Ele te ama. E independente do que as pessoas... Porque a gente não está aqui para agradar, né? Quando a gente vai para a missão, a gente não está lá para agradar as pessoas, o meu companheiro. Claro, a gente tem que ser harmonioso com todo mundo, né? Mas nós estamos lá para agradar o Senhor e fazer aquilo que o Senhor ele espera de nós. E é tão pouquinho tempo para servir a missão que quando você vê, já passou... E aí vai fazer 12, 10 anos que você voltou e você ainda sente saudade daquele momento que você passou na missão. E é uma experiência tão sagrada. E eu acredito assim, ó, que eu ter feito uma missão foi a experiência mais sagrada que eu já fiz na minha vida, mas é o que me mantém firme na igreja. Assim. Quando eu passo por alguma provação, como eu já passei algumas vezes, claro, se você, não vou mais na igreja, fiquei chateada com tal coisa. E aí eu penso, mas eu não passei o que eu passei na minha missão para desistir de tudo isso agora. A missão, ela me fortalece dentro do Evangelho. É como tem um videozinho do presidente Haing que ele fala, né, que a gente tem que andar em partes do que Cristo andou. Na missão a gente vai ter alegria, a gente vai ter frustração, mas a gente tem que andar em partes, fazer em partes aquilo que Cristo fez. E é tão pouco se a gente for pensar perto do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, perto de tudo que Ele nos ensinou. A missão, ela é tão pequenininha, né? É um tempo tão curto, mas é algo que vai ser tão valioso para a tua vida. Hoje, quando eu penso na missão, eu penso em como eu posso ser um exemplo. Quando eu era jovem, eu sempre escutava as irmãs falando sobre como é bom ter o sacerdócio em casa. E eu nunca tive o sacerdócio na minha casa. Eu nunca tive, e eu ficava imaginando aquilo, não que fosse frustrante para mim, porque sempre quando eu precisei de uma bênção, uma orientação, os meus líderes, eles estavam ali dispostos a me ajudar. E esses tempos eu refletindo sobre minha família, sobre as bênçãos que eu tive depois que eu retornei da missão. E eu pensei, hoje eu tenho meu esposo que tem o sacerdócio em casa. E é uma bênção. Eu tenho um filho que vai poder ter o sacerdócio. E eu tenho mais um filho, né, que eu sou mãe de 2, que também vai ter o sacerdócio. Então, assim, eu não tinha ninguém. Mas hoje eu posso ter 3 sacerdócios na minha casa. E isso é uma bênção. E às vezes a gente não para ver as pequenas bênçãos que a gente tem diariamente. O trabalho que a gente tem, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que vêm para a igreja, que são bênçãos na nossa vida também, que conhecem o Evangelho e que a gente se sente feliz de poder estar ali junto e vendo o crescimento, né? Como a Mayara, a Letícia, que brinca que eu segurei ela na primária. Segurar ela na primária. Verdade. É verdade. São bênçãos que a gente tem de poder ver as pessoas crescendo. São bênçãos pequenas que muitas vezes a gente não dá valor, mas a missão, ela traz tudo isso pra gente. E é tão gratificante. Então, jovens, não sejam imediatistas. Não pensem no que vai ser da vida de vocês. Mas eu vou ficar 2 anos, eu vou ficar 1 ano e meio. Não pensem nisso. Vão para a missão. Vocês nunca vão se arrepender. E eu acho que vocês sentem tanto isso na missão porque vocês se tornam representantes de Cristo. Aí vai lá, o batismo e dá certo, é a maior alegria do mundo. Aí dá errado, é a pior tristeza. Então vocês se tornam um pouquinho daquele sentimento de Jesus Cristo ali junto. E uma coisa legal que a Fran comentou, realmente eu esses dias estava refletindo nisso que ela falou. Ela falou, eu cresci na igreja, mas eu não tinha um sacerdócio na minha casa. Hoje, se for parar para pensar, eu tenho possibilidade de ter 3. Então, eu não tinha nenhum. Eu tenho 3 hoje. E, de fato, para nós, para mim e para a Fran, também vai ser uma bênção se nossos meninos seguirem o Evangelho, obviamente. E pensando também o quanto que a missão me segura, assim, para continuar na igreja, no Evangelho, sabe? Porque, assim, a gente tem nossas dificuldades do dia a dia. Tem dias que o frio judia da gente, não vou levantar, vou ficar aqui, né? E aí vem aquele espírito de fobecagem, né? A gente fala assim, não, mas o espírito tem que falar mais alto, vamos levantar, peraí, que não é por aí. E aí, eu comentei com a Fran esses dias, Fran, vários momentos da minha vida, passei por tempestades na igreja, fora da igreja, e o que me segurou, a âncora que me segurou para continuar firme no Evangelho foi tudo que eu passei na missão. Sim. Simplesmente vinha um pensamento falando assim na minha cabeça, você não pode jogar 2 anos fora dessa forma. É verdade. Você não pode deixar de acreditar em tudo que você falou e você pregou lá atrás. Você não pode negar o espírito que você sentiu. Você não pode.
porque você vai estar se contradizendo. Você viveu uma mentira até aqui? E uma coisa que eu sempre aprendi, inclusive com o bispo da Cortibanos hoje, o João Carlos, na época ele era conselheiro, né? Ele falou assim, olha, não importa como você começa a caminhada, o mais importante é como você termina a caminhada. Então, cada vez que eu venho, cada vez que me dá aquele sentimento de, hoje, né, hoje pode, não, hoje não pode, vem aquele sentimento assim, não, e se Cristo viesse hoje? Eu vou perder meu galardão por causa de uma derrapada. Entende? Não. E se Cristo viesse amanhã e eu ficasse certo até hoje, mas amanhã, de repente, né, dá aquela deslizada. Não importa como você começa a caminhada, importa como você termina. Então, eu prefiro e pretendo continuar caminhando com a minha esposa, com meus filhos, no Evangelho de Jesus Cristo, que é ainda a gente sente, né, Fran, que é o melhor lugar para estar. É o lugar mais seguro que a gente pode ter a nossa casa, a nossa família, com as nossas crenças, a nossa liberdade, né, enfim. E isso para nós é uma coisa que não tem preço. E eu nunca pensei, na missão eu tinha noção que uma hora o Senhor ia me abençoar com uma família, uma hora o Senhor ia me abençoar com uma esposa. Eu pensava isso, mas eu nunca planejava assim, quando eu voltar a missão, isso, quando eu voltar a missão, aquilo. Vai acontecer tudo. Não, eu sempre pensei assim, o que vier vai ser lucro, Senhor. O que vier vai ser lucro. Eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer minha parte, vou ser obediente, vou tentar no máximo que eu puder para ser obediente. E o Senhor, de acordo com o meu merecimento, vai me dando as bênçãos. Voltei da missão, eu não tinha nem, só para deixar claro, pessoal, não sei se a maioria sabe, mas eu não tinha nem concluído o ensino médio ainda. Veio e terminou. Foi para a missão, né, só com o ensino fundamental. Então, isso também é uma coisa que cresceu em mim, sabe? Aí vi os americanos falando da faculdade, eu voltei da missão, a primeira coisa, ensino médio, terminei o ensino médio. Já fiz a carteira de habilitação, já quis crescer também, juntei dinheiro, a gente fez planejamento para casar. Enfim, aí as coisas foram acontecendo. E aí depois que eu voltei a missão, a Fran também decidiu que vamos casar. Eu falei, então tá bom. Só crescendo ela decidiu Eu pra mim assim, não, se ela quiser tá bom. Então por isso que eu falava, que vir é lucro. Agora, então, pra fechar com chave de ouro, eu vou fazer um bate-volta com vocês dois e vocês vão falar em uma palavra, Eu não tá? sou bom nisso aí, não. Vamos lá, é sobre a missão. Uma saudade. Eu acho que eu sinto saudade das pessoas que eu conheci, das minhas companheiras, dos missionários. Sinto muita saudade, tenho muita vontade. É uma palavra só. Pode resumir em uma frase. Essa eu vou deixar. Diga lá, tá. É muita coisa. Eu vou falar assim, que o que eu mais sinto saudade é o sentimento missionário. Eu sinto muito saudade de ter o sentimento de ter todo o sentimento amplificado, sabe? É como se você estivesse no limite da espiritualidade. Você tinha empatia por todo mundo, você não via maldade em ninguém. Isso é embora a gente... Visão de Cristo. Isso, embora a gente soubesse que existisse essa maldade no mundo, a gente não conseguia ver dessa forma as pessoas. É como se realmente colocasse um lugar na nossa frente, não, essa pessoa aqui, por mais que ela fosse, sei lá, vamos colocar um exemplo aqui, fosse traficante, cheia os olhos das pessoas, a gente fala, não, esse aqui pode ser batizado, esse aqui pode Ela pode mudar. Pode Você mudar, não, sabe, ele vai pode mudar. Esse aqui pode ser um bispo, esse aqui pode ser um presidente do quórum, e a gente via dessa forma, então eu sinto isso. O que é interessante na missão é que a gente enxerga o potencial das pessoas. Como A que- pessoa pode ser a pessoa que o Muftá falou, cheia de defeitos. Não, a gente não consegue Aos ver os olhos defeitos. dos membros, nossa, mas como vocês trouxeram Como é que vocês essa batizaram essa pessoa? criatura? E a gente pensa, mas ela tem tanto potencial? Ela é uma filha do Senhor. Como que ela não pode, né? Todas as pessoas são mano, privilegiadas. isso e aqui vai dar podem crescer. problema. Mas como? Como se ele passou na entrevista? Olha, tá, entende? Não, mano, consegue ajudar sim, vamos lá, me ajude. Fariam de novo? Com o vigor físico de hoje, não. O vigor físico. E isso é engraçado, porque a Mas gente com a sonha. mentalidade, sim. Eu sonho muitas vezes que eu tô voltando pra missão com marido, filhos, e eu fico, nossa, gente, acho que eu, na mesma idade que eu tinha, sim, faria Na novamente. mentalidade, sim. Hoje, a gente já tem outras Outra expectativas, realidade é outra realidade, mas sim, se a gente tiver a oportunidade um dia de servir como casal, sim. Claro que não vai ser igual, né? Vai ser uma experiência totalmente diferente. É diferente. Eu Isso sinto varia. muita falta do vigor físico. E agora, a minha última pergunta. Que conselho vocês dariam para aqueles jovens que estão pensando ou que, por algum motivo, passou do tempo, digamos assim, né? Tipo, tá vencendo meu prazo ali, ó. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Agora vai ou racha. Qual o conselho que vocês dariam para um jovem? Cerquem-se de pessoas que querem o teu bem. Muito importante. O mundo, ele distrai muito.
né? Hoje a gente tem muitas coisas que podem distrair um jovem. Tem o cinema, tem um namoro, tem a escola, tem o ensino médio, tem o videogame, tem o YouTube, tem podcast. Esse aqui é bom, tá, gente? Mas tem outros podcasts que acabam tirando até o foco da... Tem faculdade, tem o trabalho, né? Eu acho Então, que... cerque-se de pessoas, de fato, que querem que você cresça, não falando fisicamente, nem materialmente, estou falando dentro do evangelho. Pessoas que querem ver você na eternidade, entende? Eu vou falar para vocês que eu fui para a missão, justamente um dos principais motivos é porque eu tinha pessoas ao meu redor, claro que já tiveram experiência da missão, obviamente, mas pessoas ao meu redor que conseguiam me passar o vislumbre, enxerga dentro do horizonte. O que você quer ser daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos? Fique na tua bolha, né? Não fique na tua bolha. Né? Imagina o que o senhor tem preparado para você na missão, ou após a missão. É que quando a gente é jovem, a gente não consegue ter essa visão, a gente quer tudo pra ontem. Ai, mas, né, às vezes o rapaz, eu gosto daquela menina, mas eu quero terminar minha faculdade. Não tem problema se você quiser até terminar, né, desde que seja dentro do tempo, mas não deixe a missão em segundo plano. Eu acho que não deixe a missão em segundo plano. A missão, ela salva você de coisas que você nem imagina. E eu sou muito grata ao meu grupinho do instituto que tinha, né, dos meus amigos que eu tinha ali. Eu tenho muitas saudades, né? Claro que o tempo vai passando, a gente tem outras prioridades. Mas as coisas que eles me ensinaram, né? E se eu posso passar isso para as pessoas também que estão ao meu redor, porque é que elas não deixem de fazer missão. Os jovens não deixem, meninas que têm desejo. Às vezes a menina tem muito mais desejo do que os meninos, né? Mas meninos, não deixem de ir para a missão. É algo tão grandioso, é algo que vai mudar a tua vida para sempre. Mas vai mudar como? Eu não sei te dizer que ela vai mudar. Só se prepara. Mas se prepare que o Senhor, Ele tem algo grandioso para você. E como que a alma ensina, por mais que você tenha somente o desejo, deixar que o desejo opere em vós, né? Então, se você tem o desejo de servir a Deus, de todo coração, mente e força, o Senhor vai te ajudar a se preparar. Não tem dinheiro, vai aparecer o dinheiro. Não E eu vou tem- te falar, eu fui sem um tostão no bolso. E voltei pior ainda, né? Então, hoje, as bênçãos materiais que eu tenho, claro que foi de acordo com o trabalho, mas eu vejo muito o reflexo do que a missão foi na minha vida. Eu servi pertinho, obviamente. Não sofri para voltar para casa, vim de ônibus, inclusive, sabe, sem saber. É porque não fazia sentido ir para São Paulo, depois ir para Frio, depois pegar um ônibus, né? Então eu falei, presidente, me manda para casa direto de ônibus. Aí ele falou, pode? Você consegue, será? Eu falei, claro, meu amigo, claro que pode. Então, gente, a missão salvou minha vida também. Eu vou falar isso sempre, eu sou suspeito de falar porque eu sempre falo a mesma coisa. A missão salvou minha vida, a missão moldou o meu ser. Ela, se eu fosse colocar aqui entre as coisas mais importantes que aconteceram na minha vida, na minha época de solteiro, foi a missão. Uma coisa até que eu tava comentando esses dias. Gente, não sei que profissão fazer, os jovens, não sei que profissão vou ter. Vamos pra missão que vocês vão descobrir. Vão descobrir. Não Vocês sei vão onde descobrir. que eu vou morar. Vai pra missão que você vai descobrir. Com Não quem que eu pensa vou no casar. futuro, gente. Não pensa... A gente não sabe o que vai acontecer amanhã no nosso dia. Como é que você vê do que vai acontecer comigo? Nós podemos fazer planos, mas aqueles planos vão acontecer, né? Então, as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que nós Se você plantamos. estiver no lugar certo, fazendo Fazendo as coisas certas, se eu tô indo na igreja, se eu escolhi pra missão, as coisas vão sendo acrescentadas, assim, e você nem vê. E às vezes a gente se sente tão, nossa, mas por que eu tô recebendo essa bênção? Porque eu sou tão, né, sou tão pequena. Às vezes a gente se sente tão pecador, que nem merece aquela bênção. E aí se você parar pra analisar, são as coisas que você fez dentro do evangelho. É a missão que você fez, os cargos que você serviu na igreja, as coisas que você vem fazendo hoje, são coisas que... Escolher ter continuado. E o Pai Celestial, quando eu falo, quando ninguém vê, o Pai Celestial, ele tá vendo. E isso que a Fran falou me lembra de uma experiência do meu presidente de missão, que ele falou numa conferência. Ele falou assim, olha, tem uma história de um pai e um filho que estavam andando em uma rua reta e dos dois lados tinha plantação de milho. E eles estavam com fome. O que aconteceu? O pai falou assim, vamos pegar algumas espigas e vamos levar para casa para comer. E o filho falou, mas não são nossas espigas, pai. Não são nossas espigas. Mas cuida para mim, para eu pegar aqui, para ninguém ver que eu tô pegando. Aí o filho falou assim, tudo bem, pai. Eu posso cuidar dos lados e na retaguarda e na frente se tá vindo alguém. Mas o senhor já olhou para cima? Entende? Então o presidente sempre falou assim, o que vocês fizeram no seu íntimo vai contar muito mais do que vocês fizeram na frente das outras pessoas. Verdade. O que vocês fizerem no teu particular é o que mais conta, né? Jovens, se errou, é normal, vai acontecer, ninguém tá livre,
de errar. Mas procure o bispo, confie no bispo. O bispo é a primeira pessoa, e eu vou dizer assim para vocês, é a única pessoa que tem o manto para te entender, para te ajudar, para te preparar. E ele vai ter toda a empatia do mundo, ele vai ter todo o sentimento necessário para ajudar vocês a progredirem nesse sentido. Os homens, os meninos aí, é um mandamento, né? Então, obedeçam. Vai valer muito a pena. Eu falo por mim, tudo bem, vamos supor, às vezes eu não sou um exemplo, eu quero ser igual o Tafa, não vejo ninguém falando isso, né? Mas, gente, eu tô me moldando para ser o melhor possível, porque eu gostaria que meu filho um dia servisse missão. Eu gostaria que ele sofresse essa metamorfose espiritual e aprendesse por ele mesmo a experiência do que é uma missão, porque eu tenho certeza que após o cumprimento de uma missão, ele vai ser um homem de valor. E ele vai ser um homem importante para a família dele, e vai ser algo insubstituível para a família dele, assim por diante. Talvez ninguém dê esse valor, né, a ele. Mas a família, o Senhor, principalmente o Senhor. E focando que é eterno, né? Pensar lá na frente. Pensar celestial, né? Pensar celestial. Estamos aí nos esforçando. E eu quero agradecer realmente, porque as experiências que vocês tiveram... A gente meio tagarela, né? Vocês podem ver que o Tafa é bem... Vocês acharam que vocês não iam falar meia hora? Olhei. Aí vocês podem colocar no vezes 1. Mas não deixar de assistir. Quando você fala com o ex-missionário, é isso. Né? É tanta coisa, assim, que a gente não contou nem metade daquilo que a gente passou na missão. Né? Claro, tem muita coisa boa que acontece na missão. Mas aquilo que a gente fala, o que a gente falou mesmo, não tenham medo. Né? Membros que às vezes se sentem, eu não fui pra missão. Seja um missionário na sua ala. Né? Incentive os jovens a servirem. Jovens, dê o seu melhor. Todos nós somos missionários, né? A coisa que eu mais gostava na missão era quando um membro vinha e apresentava alguém, ou saía com a gente, né? Talvez até seja um erro meu, eu sou falha nisso. Hoje eu não consigo fazer isso 100%, né? Por causa das atividades do meu dia a dia. Mas é algo para se refletir, para começar a fazer. Então, assim, pensem que tudo aquilo que a gente faz para ajudar na obra missionária, sejam os almoços dos missionários, sejam qualquer coisa que você possa fazer por eles, um incentivo, vai fazer a diferença na vida desses jovens também, né? Dos missionários que estão na nossa ala e na nossa também. Então, isso é gratificante, saber que nós podemos fazer o trabalho do Senhor, independente de onde a gente está. Se a gente está lá no campo missionário, se a gente está fora. Porque a obra missionária é o que faz com que a igreja cresça e se desenvolva. E eles não têm noção, tanto que eles abençoam as pessoas na aula também. Sabe? Quando um jovem decide ir para a missão, ele não está só abençoando a si e a sua família, ele está abençoando todos os membros da ala, trazendo esse espírito missionário para a ala, fazendo com que as pessoas enxerguem assim, não, olha ali, o menino foi para a missão, então eu tenho que fazer minha parte também, então vou melhorar como membro, vou melhorar como cristão, como pessoa, como cidadão, porque ele está cumprindo um mandamento diretamente do Senhor, então vou incentivar, ele deu o jeito dele de ser minha missão, eu tenho que dar meu jeito também a fazer minha parte com justo, né? Então, de certa forma, as pessoas são influenciadas. E esse é o Espírito do Senhor, né? Através desse exemplo maravilhoso de ir para a missão, como eu falei, a gente não romantiza, mas a gente sabe que a coisa mais importante que se faz na vida de um jovem é a missão. O presidente Holland falava isso, ele falou assim, desculpa, Fran, o Elder Holland foi na minha missão e ele falou assim... Depois a gente vai colocar no Instagram. Ele falou assim, Elders e Sisters, a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, depois do meu casamento, obviamente, foi ter servido a missão. Isso foi o que determinou o rumo da minha vida. Então, eu sempre lembro dessa frase dele, sabe? Então, para mim, foi algo assim, será que vai ser para mim também? E hoje eu presto um testemunho. Que sim. Sim. Né? As bênçãos vêm. Você casa com uma pessoa linda. Você tem um lar edificado dentro do evangelho. Filhos maravilhosos. Gordinhos, bonitinhos. Né? Você espera que eles nunca cresçam, né? Porque eles ficam tão fofinhos ali. Mas uma hora eles têm que aprender por eles mesmos, a gente sabe disso. Então, são bênçãos que você colhe através eu vou dizer, através da minha parte com o Senhor referente à missão, né? E aquela escritura se cumpre todos os dias da minha vida. Eu, Senhor, sou obrigado a fazer quando fazer isso que eu digo. Quando não fazem, não tens promessa nenhuma. Então, me apego também muito essa escritura. Confie no Senhor, é só isso que eu falo, confie. Confie no Senhor. E vão com medo mesmo, é com medo que a gente vai mesmo. É com medo mesmo. É com medo mesmo. Eu fui no avião assim e o menino achou que eu tava chorando de gripe. E eu tava chorando de nervosa mesmo. Então, é com medo que a gente vai. Mas
mas o Senhor, Ele vai ajudar a gente. E assim como Ele me ajudou, eu sei que Ele vai ajudar os jovens que têm o desejo de ir para a missão. Fato. E a gente pode ver vários testemunhos de muitas pessoas que falam quando vão para a missão. Olha, é difícil você falar, eu me arrependi. Não, eu nunca escutei ninguém falando que se arrependeu de ir para a missão. Se realmente se fez de todo o coração, né? Você se entregou para a obra, entregou. não vai se arrepender. Não vai se arrepender, né? Eu tenho muita saudade da minha missão, do meu presidente, da sister da missão, das conferências, dos missionários. O que eu aprendi com eles se tornou algo incrível na minha vida. E a gente carrega cada pedacinho deles, né? A gente carrega isso e lembra, né? Isso que é interessante. Eu sempre lembro das coisas que meu presidente falava, da sister, dos companheiras que eu tive, das amizades que eu fiz, mas que hoje a gente se distancie, mas eu tenho um carinho muito grande, é muito gratificante ver as pessoas crescendo com suas famílias e sendo felizes no Evangelho de Jesus Cristo. Então, é isso que me fortalece também a cada dia, é ver que o Evangelho não fez a diferença só para mim, mas fez para as outras pessoas que tinham planos também, assim como eu, mas que os planos se transformaram de uma maneira diferente daquilo que elas pensavam. Então, é isso que eu digo para os jovens. Hoje a gente tem medo de ir para a missão, porque a gente faz 1000 planos na nossa cabeça, mas o Senhor tem 1000 planos diferentes dos nossos. Muito melhores. No futuro e muito, muito melhores do que os nossos. Muito bom. Então é isso. Nossa, esse podcast foi muito rico. Experiências de missão, como eles falaram, não foi nem 1% do que eles viveram. Não foi. Não foi. Mas Vocês não conhecem o Presente Branco, gente. ele vai vir no podcast. E eu vou assistir. Mas eu sou muito grata e sou muito feliz com vocês aqui. Estamos muito felizes que vocês aceitaram esse convite. Ah, não, a gente fica muito feliz. Muito obrigada. A gente se sentiu muito nervoso também, né, Fran? Pela nossa responsabilidade. Mas, assim, a gente ficou muito feliz de estar participando, porque são experiências muito pessoais. Fica gravado pra sempre. Que fica gravado pra sempre. Matias, aqui, né, inclusive. no futuro. Vamos pra missão. Inclusive, se vocês virem esse vídeo no futuro, papai e mamãe amam vocês. Tá bom? Missão, ó. Mas então é isso. Queremos que vocês curtam, compartilhem, sigam o Jardim Celestial Podcast, que vocês possam estar desfrutando. E se você tem dúvidas para ir para a missão, por favor, só mandem os seus chamados. Se tiverem alguma pergunta sobre esse episódio, podem mandar pra gente no nosso Instagram ou também aqui nas Redes sociais, mensagens que vão aparecer. E é isso. Um beijo. Tchau, 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 gente.